Boa noite, gente, de novo. Aqui a gente vai dar continuidade da nossa aula, né? E a gente vai entrar com funções exponenciais. Primeiro, eu vou entrar com dois videozinhos de revisão, de potenciação e essas coisas, pra gente poder entrar, lembrar das propriedades e tudo, porque a gente vai precisar disso para resolver os exercícios no fim da aula. Então, eu vou começar a gravação aqui já, passando os dois vídeos, e aí a gente entra para a parte teórica. Boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? E a gente gosta de inovar aqui no canal, então, já que estamos aí em junho de 2017, quase terminando o primeiro semestre, bora fazer uma grande revisão básica relâmpago aqui com vocês no canal, tá bom? Então a ideia é o quê? Fazer vídeos mais curtos aí para que te ajude a relembrar alguns conceitos importantes que você viu no primeiro semestre. Vamos que vamos? Bora pro trote! Então vamos lá, assunto de hoje, potenciação, e nessa revisão básica relâmpago aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar sempre com exemplos para revisar alguns conceitos. Primeiro nós temos aqui 2 à quinta e 3 elevado à quarta, então pausa o vídeo agora e tenta fazer sozinho. Espero que você tenha pausado 2 à quinta então. Primeiro, vamos para a nuvenzinha do saber. Quando a gente trabalha com uma potência é isso aqui, ó. Por exemplo, então, 3 ao quadrado é uma potência, onde o 3 é chamado de base da potência e o 2 o expoente. O expoente indica quantas vezes a base vai aparecer. Então, a base vai aparecer 2 vezes, porque o expoente é 2, se multiplicando. Então, 3 vezes 3, 9. Então, 3 ao quadrado é 9. Joinha? Então, nós temos 2 à quinta, a base 2 vai aparecer 5 vezes se multiplicando. Então, vamos nessa. Olha só, é só fazer essa multiplicação. Vamos devagar. 2 vezes 2 é 4, show de Boston. 2 vezes 2 é 4 de novo, de boa na lagoa. E nós temos um 2 sobrando. Legal. Agora nós temos 4 vezes 4, 16, vezes esse 2 aqui. E 2 vezes 16 é 32. Claro, se você assistiu a playlist de matemática básica, lá no começo a gente viu o quê? Saber as potências de 2 elevado a 1 até 2 elevado a décima. Isso vai ser muito bom, vai te dar muita velocidade nos exercícios. Vamos para o item B? O item B nós temos 3 à quarta, então agora a base 3 vai aparecer 4 vezes se multiplicando. Muito bem. Então eu tenho aqui 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 3, 9 de novo. E aí 9 vezes 9 da tabuada do 9, você sabe que é 81. De novo, potência de 3. Eu falei no mini curso de matemática básica. Tá convidado a assistir a playlist de matemática básica. Vou deixar na descrição. São 50 vídeos gratuitos falando de itens básicos de matemática. Então, você viu que de 3 elevado a 1 até 3 elevado a quinta era importante você saber memorizado. Joinha? E vamos que vamos para mais 2 exemplos. Olha só que bacana agora. 2 à quinta ao cubo e menos 2 à quarta. Congela esse vídeo aí e tenta fazer sozinho. Tenho certeza que você já fez, mas vamos que vamos, meu amiguinho, minha amiguinha. Olha só. 2 quintos ao cubo. Pô, sem problema nenhum, professor. A base agora é 2 quintos e está elevado à terceira, então eu vou fazer 2 quintos, muito bem, vezes 2 quintos, muito bom, vezes 2 quintos, legal. Multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, legalzinho. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, os denominadores são multiplicados pelos denominadores também. Professor, eu fiz diferente isso daqui. Eu lembrei, ó, vamos lá para a nuvenzinha do saber, que eu posso usar essa propriedade aqui, ó. Quando eu tiver 2 quintos elevado à terceira, eu posso direto falar que é 2 à terceira dividido por 5 à terceira. Exatamente, muito bom. Aí 2 ao cubo eu sei que é 8. E 5 à terceira é 5 vezes 5, 25, vezes 5 de novo, 125. La mesma coisa, amiguinho. Professor, meu Deus, é aí que me pega. Nossa, quando tem esse cara aqui, ó, número negativo aqui dentro. Então vamos lá, vou te dar 2 exemplos. Esse 4 e depois o quinto, ó. Menos 2 à quarta. Primeiro você pode pensar assim, é o menos 2, que é a base agora, e vai aparecer 4 vezes se multiplicando. Muito bom. Aí nós sabemos que menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4, muito bem. Só que menos 2 vezes menos 2 dá mais 4 também, lembra? Menos vezes menos dá mais. Agora, 4 vezes 4 dá 16, sussa na montanha-russa. Mas, vamos para a nuvenzinha do saber. Olha lá,
Tem aluno que vai falar assim para mim, professor, eu já sei que 2 à quarta é 16, então já veio direto, 2 à quarta é 16. E eu sei que o número negativo elevado a expoente par vai dar positivo. Por que isso? Porque nós vamos conseguir agrupá-los em duplinhas. Então, 4, duas duplas de 2. 6, três duplas de 2. Ah, é verdade, duplas de 2, que beleza. Não, professor, são duplas de 3, né? Ai, que beleza. Mas tudo bem, tá valendo. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma duplinha de dois números negativos, menos com menos dá mais. Ah, então vai dar sempre mais. Exatamente, posso ir direto sim. E vamos que vamos, como eu disse, agora eu tenho um número negativo elevado a expoente ímpar. Então aqui vamos lá. Ah, professor, menos 2 é a base, menos 2 vezes menos 2. Então eu tenho a base menos 2 aparecendo 7 vezes. Agora olha que bacana. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Porém, Houston, we have a problem. Sobra esse menos 2 aqui agora. Nossa, então peraí. Número positivo vezes número positivo vezes número positivo vai dar positivo. A hora que eu multiplico por esse negativo, mais com menos dá menos. Então agora isso aqui vai dar o quê? Um número negativo, exatamente. Gente, de cabeça, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 2, 128. Então você deve estar pensando, professor, eu fiz de um modo mais fácil. E eu tenho certeza que sim, você pensou assim. Eu já sei que 2 à sétima é 128, porque eu segui o professor Rafa Jesus, e eu sei que é bom saber de 2 elevado a 1 até 2 elevado a décima. Então, se eu sei que 2 à sétima é 128, só que é um número negativo elevado a expoente ímpar, vai ficar negativo também. Então, gente, número negativo elevado a expoente par fica positivo. Elevado a expoente ímpar fica negativo. Lembraram? Se você lembrou, tá lembrando. Vamos pro próximo. Meu Deus! 3 quartos elevado a menos 2. Nossa, quando tá elevado a expoente negativo eu fico doido, professor. Calma, não vai ficar doido não. Vamos nessa? Olha lá. Primeiro, vamos pensar então. Esse sinal de negativo no expoente, ele tem uma função. Ele manda assim, inverta a fração. Inverta a fração. Se tiver no denominador, vai para o numerador. Se tiver no numerador, vai para o denominador. Então, ao invés de 3 quartos, nós vamos ter 4 terços elevado a 2. Por que eu não coloquei mais ou menos? Porque o menos já cumpriu a função dele. A função dele era inverter a fração. Muito bem. Agora eu posso falar que 4 ao quadrado é 16. E posso falar que 3 ao quadrado é 9 e acabou, morreu, sussa na montanha-russa. Beleza? E agora, nosso último exemplo da aula de hoje, olha só, 4 elevado a menos 3. Meu Deus, professor, o que vem pela frente? Bom, o que vem pela frente é o seguinte. Quando eu tenho o número 4, isso aqui é a base da minha potência. Mais 4, eu posso falar que é 4 sobre 1? Posso. Todo número natural, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, você pode interpretar que o denominador é 1, sem problema nenhum. Então, 4 por 1 elevado a menos 3. Então, a obrigação desse menos é a inversão da fração, vai virar 1 quarto, só que agora 1 quarto elevado à terceira. Então, eu posso falar que 1 elevado à terceira é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 4 à terceira é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Pronto, sussa na montanha-russa. Amiguinho, amiguinha, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Então esse vídeo está focado para um aluno de ensino fundamental, para um aluno de ensino médio. Claro que vai ter conteúdo aqui que o aluno de fundamental vai boiar, vai falar assim, nossa, isso aí eu não vi ainda. Aí é porque é de ensino fundamental, mas eu vou começar primeiro pelos mais básicos, depois a gente vai aprofundando, tá? E vai servir muito para aluno que é concurseiro também. Quem presta Enem, quem presta vestibular, quem presta concurso, ou seja, para qualquer pessoa que quer entender mais a matemática, quer saber as coisas básicas aí. Maravilha, galera? Então lembre-se agora, já deixa o seu like maroto aí pra gente, tá? Não vai se esquecer do like. Deixa o seu comentário para falando se gostou, se não gostou, o que você queria, alguma dúvida de potência, tá? Vou fazer o próximo vídeo de potência, ainda eu quero mostrar mais umas coisinhas para vocês também. E te convido a conhecer as outras playlists aí do canal, que tem muito conteúdo bacana para você que quer aprender e quer ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu encerro por aqui, deixa nos comentários depois se você gostou dessa ideia, dessa revisão básica relâmpago. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esse
Boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? E estamos de novo na nossa revisão básica relâmpago aqui na aula 2, tá? Na aula 1 trabalhamos com potências, tá? E agora na aula 2 vamos dar sequência com as propriedades das potências. Preparado? Are you ready? Então vamos lá, galera. Primeiros exemplos aí para você ir relembrando, tá? Exemplo 1, exemplo 2. Pause, tenta fazer isso daí. Vamos lá? Bom, usando a nossa técnica do que é isso, o que eu sei disso. Vamos lá, o que é isso? Isso aqui é uma multiplicação de potências, só que potências de mesma base. Lembra que na aula anterior a gente falou que esse x é a base da potência e o 3 é o expoente. Então ambas têm a base x. Então eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então vai ficar x elevado a quinta. Maravilha, tranquilo, sussa na montanha-russa. Então no exemplo 2 eu tenho agora o quê? O que é isso que eu sei disso? Eu estou com uma divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes, então de cima menos o de baixo. 7 menos 3 costuma dar 4, então essa divisão deu x à quarta. Então simples. Por multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. E divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então vamos lá agora, exemplo 3, tenta resolver, vamos ver se você consegue de novo. Tenho certeza que você, meu amiguinho e minha amiguinha, devem ter conseguido. Agora, se não conseguiu, relaxa, fica sossegado, porque a gente vai relembrar agora, tá? Então é o seguinte, o que é isso que eu sei disso? Aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Multiplicação. E isso daqui está elevado à terceira. Então, na verdade, você poderia falar que é o xy vezes o xy vezes o xy. Só que na multiplicação tem uma propriedade que chama propriedade comutativa. Como assim, professor? Fazer 2 vezes 3 é a mesma coisa que fazer 3 vezes 2. A ordem dos fatores não altera o produto. Então esse xy, eu podia reordenar assim, ó. Eu vou deixar um x aqui e outro x aqui. Muito bem, estou só trocando a ordem dos fatores. Y aqui, Y aqui e Y aqui. Então o que eu posso falar? Que aqui eu tenho x vezes x vezes x, que é x ao cubo. E aqui eu tenho y vezes y vezes y, que também é y ao cubo. Só que pensa comigo, eu precisava ter feito tudo isso? Não precisava. Então quando eu tiver uma multiplicação aqui, eu vou poder falar o quê? Que é esse cara, esse fator elevado ao cubo, vezes esse fator também elevado ao cubo, direto. Diferentemente disso, isso aqui é um pecado capital, ó. Quando eu tiver uma soma, uma subtração, a mais b ao quadrado, eu não vou poder falar que a ao quadrado mais b ao quadrado. Por quê? Porque é a mais b vezes a mais b. E agora que você tem uma soma aqui, você vai ter que fazer o quê? A distributiva. A hora que você fizer a distributiva, vai ficar a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, b vezes a, ba, que é a mesma coisa que ab, e b vezes b, b ao quadrado. Ou seja, você vai chegar que a mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que isso aqui é um produto notável. Joinha? E aí vamos lembrar rapidinho mais 2 situações importantes aí. Olha só, eu tenho exemplo 4 e exemplo 5. Pausa esse vídeo e tenta fazer. Ah, você tem que contar. Então, galera, vamos resolver. Exemplo 4. X por y elevado ao quadrado. Quando eu tiver uma divisão, vai funcionar da mesma forma que a multiplicação. Então, eu vou fazer o numerador elevado ao quadrado, x ao quadrado, e embaixo o denominador elevado ao quadrado. Pronto, sussa na montanha-russa. Ah, por quê, professor? Porque a hora que eu falo que eu tenho x dividido por y ao quadrado, não é ele vezes ele mesmo? Olha nessa nuvenzinha do saber. Só que em multiplicação de fração, x vezes x deu x quadrado, e y vezes y deu y quadrado, alright? Então vamos lá. Pessoal, espero que esteja assim tranquilinho, sussa na montanha-russa, de boa na lagoa, tranquilo como um grilo. Tá tranquilo para você? Sim? Então vamos lá. Agora tem um x quadrado ao cubo. Isso eu chamo potência de potência. Por quê? Você tem um expoente 3 aqui, e a base é todo mundo que está dentro desse parênteses. Então a base x quadrado. Só que a base x quadrada também é uma potência, com base x e expoente 2. Quando eu tenho potência de potência, o que eu fazia? Eu vou conservar essa base x aqui e vou multiplicar os dois expoentes. 2 vezes 3, 6. Então potência de potência você trabalha dessa forma. Nuvenzinha do saber. Você não tem um x quadrado ao cubo? Então é ele, vezes ele, vezes ele. Ah, olha o que acontece então. Eu vou agora conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 2 mais 2 dá 6, que é a mesma coisa que você pensar que você tem o quê? 3 vezes 2 aqui, ó, 3 vezes 2. Fechou?
Gente, os exemplos das propriedades foram esses, tá? Era só isso, mas agora eu tive uma ideia, eu vou dar um bônus para vocês aqui, mais 3 itens para você tentar fazer sozinho. Então, olha só, tenta fazer esses 3 itens agora, vai, finalizando saideira, galera. Espero que você tenha conseguido, vamos lá. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, gente, o expoente 2 está em cima da base 2. Então, 2 ao quadrado, você está cansado de saber, é 2 vezes 2, que é 4. Tenho certeza que você acertou. Agora, aqui é o perigo. Olha só, quem que está elevado a 2? Só o 2, galera. O expoente 2 está em cima da base 2. Então, eu tenho menos isso. Eu vou até trocar de cor. Ó, eu tenho menos tudo isso daqui. O 2 ao quadrado. É como se estivesse falando, é o oposto de 2 ao quadrado. Agora, quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, o oposto de 4 é menos 4. Beleza? Diferentemente desse item aqui embaixo. Esse item aqui embaixo, o expoente 2, ele está em cima o quê? Do parênteses. Então, ele é o expoente de todo mundo que está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses é o menos 2. Então, como eu faço uma potência? Não vai aparecer a base 2 vezes aqui. Agora, menos 2 vezes menos 2 não vai dar mais 4, que a gente viu na aula 1. É verdade, professor. Número negativo elevado a expoente par dá positivo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje, tá? Se você gostou, já deixa o seu like aí, não vá se esquecer. E também o seu comentário. Esses daí eram os vídeos que eu queria passar para vocês. E agora a gente vai começar a parte teórica aqui. Eram vídeos de revisão, de potenciação, que a gente vai usar para que são diretamente ligados ao nosso conteúdo e que a gente vai usar. Então vamos lá. Vou começar aqui. Nossa, a gente vai seguir o mesmo roteiro da nossa última aula. Então, vamos lá. Nossa função exponencial é uma função em que o número constante é um número constante maior que zero e diferente de 1. É elevado ao expoente, que é uma variável. Então, a gente vai ficar mais fácil vocês visualizarem isso daqui a pouco, mas a gente vai ter um número diferente de zero e diferente de 1, e ele vai ser elevado por outro número. Então, vamos lá. Por que o nosso valor tem que ser diferente de 1? Esse nosso número. Porque se qualquer número, o número 1 elevado a qualquer valor, ele vai ser igual a 1. Então, isso daí não vai ser uma função, vai ser uma constante. Porque 1 elevado a 10 é 1. 1 elevado a 100 é 1. 1 elevado a 1000 também é 1. Então, é por isso que o nosso valor tem que ser diferente de 1. E por que ele tem que ser diferente de 0? Porque 0 vezes 0 não existe. Isso daí é uma indeterminação da matemática, que eles chamam. Então, também não pode ser 0. Então, vamos lá. É uma função que cresce muito rápido. Por esse motivo, usamos a expressão cresceu exponencialmente. Então, quando você ouvir falar, nossa, cresceu exponencialmente, quer dizer que ela cresceu muito rápido. Então, a gente vai entender isso daqui mais pra frente. Então, vamos lá. Esses aqui foram alguns exemplos que a gente acabou vendo no último vídeo também. Então, o que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2. 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 5 elevado a 6. É 5 multiplicado por 5, 6 vezes. Então, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo. Então, essa é a nossa cara da nossa função exponencial. Então, é o nosso número, e esse número aqui tem que ser diferente de 0 e 1, que foi o que a gente acabou de ver, elevado a x. Então, a nossa variável agora, diferente de antes, que a gente acabou de ver, ela está no nosso expoente. E aqui a gente já começa com um exercício no mesmo molde da última aula, pedindo para calcular o f de 2, f de 5 e f de 10. Como que a gente vai calcular? F de 2, então a gente vai pegar o valor 2 e substituir onde está o x. Então, 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. A gente vai fazer isso daí também para o nosso 5 e para o nosso 10. Então, eu vou só mostrar para vocês o que é isso. O que é 2 elevado a 5? É 2,
vou dar mais espaço aqui, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então ele multiplicou 2 5 vezes. A gente repetiu aqui o nosso valor 2 por 5 vezes. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 4 é igual a 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Por isso que isso aqui é igual a 32. E isso se repete aqui no f de 10. Eu vou fazer mais embaixo para a gente ter mais espaço. Então, que vai ser? 2 vezes 2 vezes 2. Deixa eu ver se eu acho um pontinho mais perto. Vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Deixa eu contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Então, vamos fazer a mesma coisa. A gente já sabe que 2 elevado a quinta é 32. Então, a gente vem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui já dá 32. O que a gente poderia fazer para chegar nesse valor? Se isso aqui é igual a 32, isso aqui também são 5, 2, também é igual a 32. Então, a gente poderia fazer 32 vezes 32. Mas vamos lá. Então, aqui deu 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Vezes 2, 512. Vezes 2, 1024. Então, chegamos no valor de 1024. Vamos lá. Continuando. E aqui a gente tem a definição. A função exponencial é uma função aqui, f, os reais e os reais positivos não nulos, definida como f de x é igual a elevado a x. Então, é esse nosso a que tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E o x é a nossa variável. Ou seja, a função possui um domínio em reais e imagem nos reais positivos. E aqui a gente vai ver que da mesma maneira que na função logarítmica, a gente tem gráficos, funções exponenciais de gráfico crescente e gráfico decrescente. Então, vamos já estudar esses gráficos. Como que a função é crescente? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar os valores aqui, a gente tem a nossa função 2 elevado a x, e a gente vai substituir os valores. Então, a gente chegou nesses valores, e com esses valores, a gente substitui aqui no plano cartesiano, chegando a esse gráfico aqui. Então, vamos ler aqui. A função f de x igual a 2 elevado a x tem uma base maior que 1. É uma função crescente e contínua em reais. Então, o que vai determinar se ela é crescente ou decrescente? Por aqui, por enquanto que a gente está vendo, é a nossa base. Base maior do que 1, então ela provavelmente vai ser uma função crescente. Provavelmente não, vamos continuar, a gente vai ver, já confirma. Então a gente vai pegar aqui, ó, nossa base nesse caso aqui, ela tá maior, ela tá entre 0 e 1. Então, se a função f de x, em que meio é elevado a x, esboce o gráfico. Então a gente fez a mesma coisa, substituiu os valores aqui, encontrando os valores da função, e a gente montou esse gráfico aqui no plano cartesiano. Então vocês podem ver, analisando com os gráficos da última aula, que são inversos os nossos gráficos. Aqui, ó, vocês lembram que o gráfico aqui, ele vai adquirindo esse formato, a função crescente, ele vai adquirindo esse formato, ó, ele vai fazendo isso. Aqui não, aqui ela vai adquirindo um formato que ela vai crescendo muito. Nossa função logarítmica, quanto maior o número, ela vai crescendo menos, menos, menos. Então, e aqui é a mesma coisa. Então, aqui a gente chegou no nosso formato do nosso gráfico aqui também e descobriu que para os valores da base A entre 0 e 1, ela vai adquirir um formato decrescente. E aqui a gente viu aqui
Podemos afirmar, então, que foi só para a gente confirmar que se o A é maior que 1, ela é crescente. E se o A está entre 0 e menos 1, ela é decrescente. E aqui a gente vai ter um exercício que, pelo motivo de eu ter esse daí é um dos motivos de eu ter passado os vídeos de revisão no começo da aula, que a gente vai ter que usar aqueles trenzinhos lá que tava no segundo vídeo, nas questões de multiplicação e tudo, pra gente saber montar o exercício. Então, seja, a função f de x igual a 3 elevado a x menos 4 mais 3, lembrei do treco, é propriedades, isso. 3 elevado a x menos 4 mais 3 elevado a x menos 3 mais 3 elevado a x menos 2 mais 3 elevado a x menos 1. O valor de x para que a gente tenha f de x igual a 40, então ele quer o valor de x para que a nossa função assuma o valor igual a 40. Então vamos resolver. O que é 3 elevado a x menos 4? Pela propriedade, a gente chega aqui, 3 elevado a x menos 4, na verdade é 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 4. E a gente vai fazer isso com os outros valores aqui também. Então a gente vai ter aqui 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 3, 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 2, 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. O que essa passagem aqui mostra agora pra gente? O que aconteceu para você que ficou um pouco perdido? Aqui, a gente pode ver que o nosso 3 elevado a x multiplica todas os nossos números aqui, ó. Então a gente vai ter o 3 elevado a x sempre repetindo aqui. O que a gente fez? A gente colocou o 3 elevado a x em evidência. Então vai ficar 3 elevado a x que multiplica os nossos outros números. Então vamos lá. O que é 3 elevado a menos 4? Pelo nosso primeiro vídeo, a gente viu que isso daqui, na verdade, é igual a 1 sobre 3 elevado a 4. Repetindo isso também para os outros números, a gente tem 1 sobre 3 elevado a 3, 1 sobre 3 elevado a 2, 1 sobre 3 elevado a 1. E não precisava desse mais aqui não. Esses dois mais perdidos aqui. Qual que é o nosso próximo passo? A gente vai resolver esses valores aqui. Então, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, vamos fazer aqui. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 9 é igual a 27. 3 vezes 27 é igual a 81. Então, a gente tem aqui 3 elevado a x vezes 1 sobre 81. Então, 3 vezes 3 vezes 3, a gente viu que é 27. 1 sobre 27. 3 vezes 3 igual a 9. 1 sobre 9. E 3 elevado a 1 é só o 3, então 1 sobre 3. Como que a gente resolve aqui agora? Aqui ele colocou, também está errado, desculpa, esse daqui era uma imagem, então não tinha como eu, até dar para eu dar uma arrumada aqui. Mas aqui, isso aqui na verdade tá escrito de uma maneira errada. Então, o que a gente vai ter que fazer? Na verdade, esses espacinhos aqui não tinham que estar juntos. O que ele fez aqui para resolver? Ele fez o MMC desses números. Para ver qual que era o número que ia ficar mais fácil, né? Pra gente... Na verdade, a gente encontrou um múltiplo que ficaria de um jeito fácil. Como todos esses números são múltiplos de 3, fica fácil achar. Então, a gente vai deixar o 81 aqui em evidência. Então, 1 sobre 81, ok, 1 sobre 81. Se a gente vai transformar isso aqui em 81, o 27 a gente tem que multiplicar por 3. Então, 1 sobre 7 é a mesma coisa que 3 sobre 81. Porque só se a gente multiplicar por 3 em cima e embaixo, então 1 vezes 3, 3. 3 vezes 27, 81. Então, a gente multiplicou por cima e embaixo, mantendo a igualdade da fração. A mesma coisa aqui.
Para a gente multiplicar o 9 para 81, a gente vai ter que achar o valor igual a 9. Então, 1 vezes 9 igual a 9. 9 vezes 9 igual a 81. E aqui, quando o nosso denominador é igual a 3, a gente vai ter que multiplicar ele por 27. Multiplicando em cima e embaixo, tanto o numerador como o denominador, a gente chega que 27 vezes 1 é igual a 27. 3 vezes 27, 81. Achamos um denominador em comum e aí a gente pode continuar resolvendo a nossa fração. Então a gente vai ficar com 1 mais 3 mais 9 mais 27, chegando no valor de 40 aqui em cima. Então vamos lá. Nossa função, a gente quer que ela assuma o valor igual a 40, é igual a 3 elevado a x vezes 40 vezes 81. Qual que foi o próximo passo que o exercício fez? Ele pegou essa multiplicação aqui, nossa fração, e passou o 40 dividindo e o 81 multiplicando. Então, 40 dividido por 40 é igual a 1. 81 vezes 1 é igual a 81. Que a gente chegou que o valor do nosso 3 elevado a x tem que ser igual a 81. Mas quanto que é 81? 81 é igual a 3 elevado a 4. Então, a gente vai chegar nessa igualdade. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Portanto, o nosso resultado final é igual a x, que vale 4. É assim que a gente vai resolver essa questão. Essa aqui já é uma questão complicada, que exige um grau de domínio de algumas propriedades e de domínio da matemática básica para resolver contas com frações mais maiores. Então, esse aqui é um exercício que eu queria colocar para vocês, que a gente vê que é um pouco mais complicado, mas que dá para fazer. E tudo a gente só precisa lembrar das propriedades e lembrar do ter calma em cada passagem. Se alguém tiver dúvida, tipo, não está muito bem elaborada essa resolução aqui, se alguém tiver dúvida pode me mandar, fica à vontade. Mas é isso aqui e a gente vai passar para o próximo exercício. Então vamos lá. Determine o valor de A tal que A pertencente aos reais, de forma que a função exponencial seja decrescente. Então vamos lá, o que a gente viu? Vamos primeiro começar, o A tem que ser pertencente aos reais, ok. E a gente quer que ela seja decrescente. Então eu vou voltar aos slides para a gente ver. Quando que ela é decrescente? Ela é decrescente se o A é menor que 1 e maior que 0. Então o A está entre 0 e 1. Então vamos lá. Mas aqui, esse A é o mesmo A do último slide? Não. O que é o nosso A do último slide? É tudo isso aqui, ó. É A menos 9. Então, nossa função. Deixa eu só... Tem alguma coisa me incomodando nessa... Será que é uma imagem? Acho que é uma imagem, não. Nossa função. F de x igual a... Será isso? Agora ficou legal. Então a gente vai ter aqui, ó. O nosso A menos 9, ele tem que ter um valor entre 0 e 1. Então a gente vai pegar aqui, ó, vai passar esse 9 para cá, esse 9 para cá. Então somando 9 aos membros, teremos então o seguinte. Se a gente somar aqui, ele pegou o 0 e somou com 9. Então 0 mais 9 é igual a 9. Ele pegou A menos 9 e somou com 9 também. Então a gente vai cancelar. Vocês vão ver que 9 menos 9 é igual a 0 e vai sobrar esse A aqui. Então eu vou até fazer. Aqui ó, ele já continua aqui, mas eu vou
fazer. Então, vai ficar 9. 9 a 10. Então, foi essa passagem aqui que a gente fez. Portanto, a função será decrescente quando 9 for menor que A e o A for menor que 10. Então, quando o A estiver entre 9 e 10. Então, é assim que a gente vai resolver. Então, vamos lá, vamos fazer um segundo exercício. Se a gente quisesse que essa função fosse decrescente, como a gente faria? Então, se a gente quisesse que essa função fosse se a gente, contrário, falei errado, desculpa. Se a gente quisesse que essa função fosse crescente, então vamos cancelar aqui, vamos falar assim. Vamos escrever que é para f de x ser crescente. Temos. Então, vamos fazer junto essa parte. Então, qual que foi a propriedade que a gente viu? Esse nosso valor aqui, a menos 9, então, a menos, eita, por que corrigiu? A menos 9 tem que ser maior que 1, que foi o que a gente viu nesse slide aqui, não foi? Então, vamos voltar. A menos 9 maior que 1. Resolvendo isso aqui, a gente vai somar 9 nos dois lados. Então, vai ficar cacete. A menos 9 mais 9 maior que 1 mais 9. Então, o que isso daqui vai dar? Vai dar A maior que 10. Então, quando A for maior que 10, a gente vai ter a nossa função com gráfico, uma função exponencial crescente. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Já vou mandar os exercícios lá, já tirei as fotinhas, vou mandar os exercícios lá para vocês. E qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no WhatsApp, não sei o que. Aqui estão os links do que eu usei hoje, os 2 vídeos e o link do site que eu peguei, algumas coisas. E desculpa alguns errinhos que tem aqui, né? Tem alguns probleminhas aqui na resolução, mas espero que vocês tenham entendido e estou aí para qualquer dúvida. E aí que vocês precisarem é só me chamar. Essas daí, semana que vem a gente continua com função modular, que aí a gente vai praticamente encerrar essa parte de funções e depois a gente só volta no final com funções trigonométricas. Então, muito obrigado, espero que vocês gostem das aulas. Eu preferi fazer nesse modo de vídeo, que eu consigo fazer até mais rápido, para a aula não ser mais longa, essas coisas, deixar vocês descansarem um pouco mais, e é isso. Força para quem está estudando aí, e vamos lá que tá chegando já. Valeu!